Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje vamos responder a uma pergunta muito interessante. O português é a língua mais fácil de aprender na Europa? Vamos explorar algumas das razões pelas quais o português pode ser mais fácil ou mais difícil de aprender, dependendo da tua língua materna e a tua experiência com outras línguas. O português pertence ao grupo das línguas românicas, o que significa que tem muitas semelhanças com línguas como o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Se já falamos alguma dessas línguas, aprender português então pode ser mais fácil. Por exemplo, as palavras em português são muitas vezes parecidas com o espanhol e o italiano, e a gramática também segue padrões semelhantes. No entanto, o português também tem as suas particularidades. A conjugação verbal é regular em muitos casos, o que facilita a aprendizagem. Mas a presença de verbos irregulares pode ser um desafio. De acordo com a Comissão Europeia, as línguas da mesma família linguística tendem a ser mais fáceis de aprender, pois partilham estruturas semelhantes, mas o grau de dificuldade depende sempre da origem do aluno. Por isso é que alguns alunos acham mais difícil e outros mais fácil. Um dos maiores desafios no português é a pronúncia. O português tem sons nasais que não existem em muitas línguas. E os diferentes sotaques entre o português de Portugal e o português do Brasil podem complicar a compreensão. Para quem fala espanhol, por exemplo, a pronúncia pode ser mais fácil, mas para quem fala inglês, os sons nasais podem ser um obstáculo. Além disso, a forma como as palavras são ditas no Brasil e em Portugal podem variar bastante, tornando difícil para quem pretende entender todos os sotaques. Estudos que foram feitos de aquisição de uma segunda língua mostram que a pronúncia é um dos maiores desafios para quem aprende português, especialmente quando tentam entender o português de diferentes regiões. A gramática do português é também uma das mais complexas da Europa, mas ao mesmo tempo é relativamente simples para quem já fala uma língua românica. O português tem dois géneros, masculino e feminino, e utiliza o subjuntivo, um modo verbal que pode ser difícil de dominar, especialmente para quem fala inglês. No entanto, a flexibilidade na conjugação verbal e as regras relativamente regulares para verbos regulares tornam a gramática mais acessível. Quando comparamos o português com línguas como o alemão, que tem um sistema de casos complexos e mais géneros, então o português pode ser considerado mais simples. A principal dificuldade está em memorizar as formas dos verbos irregulares e usar corretamente o subjuntivo, mas para quem já fala uma língua românica, esses aspectos tornam-se mais fáceis de entender com o tempo. Uma das grandes vantagens de aprender português nos dias de hoje é o crescente número de recursos e comunidades disponíveis, especialmente para falantes de inglês. O português é falado em muitos países ao redor do mundo, como Portugal, obviamente, Brasil, Angola, Moçambique e outros, o que cria uma ampla rede de materiais de aprendizagem e muitas oportunidades para praticar. Além disso, plataformas como o Duolingo, YouTube e vários sites de trocas de idiomas tornaram a aprendizagem de português mais acessíveis do que nunca. Obviamente que o inglês tem uma grande influência no português moderno, especialmente no vocabulário utilizado em tecnologia. Nós usamos a palavra inglês. Isto facilita imenso a aprendizagem de quem já fala inglês, pois muitas palavras são semelhantes ou iguais. Também a globalização e a crescente presença de Portugal e do Brasil nas redes sociais
tornaram o português uma língua ainda mais acessível. Então, voltando à pergunta inicial, o português é a língua mais fácil de aprender na Europa? A resposta vai depender muito da tua língua materna. Se já falas uma língua românica, como espanhol ou italiano, podes achar o português relativamente fácil de aprender. No entanto, para falantes de inglês ou outras línguas, pode haver alguns desafios, especialmente em termos de pronúncia e compreensão auditiva. O português tem as suas dificuldades, mas também há muitos recursos para quem quer aprender. No final, a facilidade de aprender uma língua depende muito da motivação, do tempo livre, das horas, dos métodos que usas e também das oportunidades de praticar. Essa é a nossa resposta final. Então, gostaste do episódio? Não te esqueças de nos contar se achas que o português é fácil ou difícil de aprender. E se estás a aprender português, verifica os nossos recursos grátis no Patreon. Obrigada e até a próxima. Tchau!